Agora sim, parece que estamos ao vivo. Vou confirmar. Fechar aqui. Isso aqui. Bom, o assunto que a gente vai tratar é sobre o LogiSim. É o terceiro vídeo da série. É o terceiro. Esse eu deixei para fazer ao vivo o que eu já havia mostrado hoje no vídeo curto e no vídeo normal. É uma construção que visa trazer para um circuito digital uma simulação no aplicativo LogiSim desse bloco de código sobre uma questão de classificação de alunos por notas. Eu pedi à inteligência artificial Grok para dar exemplos de códigos, blocos de fluxo de execução aninhados para a gente tentar demonstrar que qualquer programa, em tese, qualquer programa em um código de linguagem normal pode ser convertido em um circuito digital. E o LogiSim, a gente já tem alguns vídeos no canal sobre ele. É um aplicativo que faz, dentre outros, né, faz essa simulação de circuitos lógicos. E eu mostrei mais cedo nos outros vídeos, mostrei esse aplicativo aqui convertido para o LogiSim. Ficou deixa eu ver se ficou assim. Esse seria a visão principal, a placa, o circuito main, ou seja, o circuito principal dessa implementação. E tenta traduzir exatamente aquela questão aqui que o Grok sugeriu, de classificação de alunos por notas. Então, eu mostrei na tela aqui a árvore binária resultante desse bloco de ifs e elses. E as condições estão em amarelo, marcadas em amarelo, e os resultados estão marcados aqui nas respectivas cores. Por exemplo, se a frequência for maior do que 75%, a condição verdadeira traz o fluxo de controle para essa ramificação da árvore binária. E assim por diante. Se a nota for maior do que 90, é uma condição verdadeira também e chega-se ao resultado 1, que aqui está marcado como representado por aprovado com distinção. E por assim vai. Nessa implementação aqui, eu fiz alguns circuitos que eu percebi que posso simplificar ainda mais. E essa live aqui eu deixei para exatamente fazer todo o passo a partir do passo zero. Ou seja, vou abrir uma nova instância do LogiSim. Já está até aberto aqui no fundo. Mas antes, deixa eu voltar àquela tela aqui. Eu estava, por curiosidade, enquanto aguardava a live aparecer, estava vendo
o Google Trends e o interesse desses assuntos no mundo inteiro, né? Nos últimos 12 meses. E eu coloquei para comparar o assunto Logicsim, o assunto lógica digital, circuitos digitais e display de 7 segmentos. Então a gente percebe que mesmo o Logicsim, que é o azul, que é o mais desses 4 assuntos, é o que desperta mais interesse, mesmo ele não apresenta assim uma procura muito grande. E aqui no Brasil, quando assim a gente junta os 4, até o Brasil aparece. Mas se tirar aqui os demais, o Brasil fica lá no final da fila nesse assunto. Então, basicamente, o Logicim não é um assunto muito popular aqui, pelo menos aqui no Brasil. E eu percebi que no mundo em geral também não. Então, se eu remover aqui os demais, deixando só o Logicim, a gente percebe que atualmente, nos últimos 12 meses, em termos mundiais, esse assunto ele está sendo bastante comentado na Zâmbia, 100%, depois vem China, o Brasil está em 37º lugar, pelo que eu vi aqui antes. Não, aqui é 41º lugar, com 17% só de interesse. Então, enfim, independente disso, é um assunto muito interessante e vocês vão ver que essa conversão de linguagem de programação para o circuito, ela tem uma aplicação muito grande, inclusive também para simplificar códigos, trechos de códigos de programa, mesmo que o interesse não seja criar nenhum aplicativo, nenhum circuito, ainda assim há um interesse de simplificação, como a gente vai ver aqui agora. Então, vou deixar essa construção aqui de lado, porque para facilitar alguma coisa eu vou copiar daqui, porque senão o tempo já vai ficar grande essa live, mas sem alguns atalhos a gente vai muito mais longe. Então, criando uma janela nova, um circuito novo, totalmente em branco. O main, que é o circuito principal, ele já é carregado de início. E aí a gente vai começar a modelar a questão que se está em estudo. E voltando lá na tela do OneNote, a gente nota que condições são todas essas em amarelo, são 4 condições, 4 verificações de condições, e igualmente são, só por coincidência, são 4 resultados distintos, sendo que o resultado reprovado ele encontra-se em 2 ramificações, aqui em cima e aqui embaixo. Ou seja, o aluno pode ser reprovado tanto por frequência quanto por nota insuficiente. E é isso que a gente vai modelar. É o primeiro circuito que a gente vai modelar, fazendo logo a análise combinacional, que é onde a gente vai gerar a tabela verdade.
Aí eu vou zerar as anteriores. Quero algo limpo, né, para poder trabalhar. E aí sim, as entradas serão as verificações. E quais são as verificações? A primeira coisa que ele verifica é a frequência maior do que 75%. Então eu vou chamar de frequência maior que 75. Vou acrescentar. Essa é uma das entradas. E as outras têm a ver com a nota. Nota maior ou igual que 90. Eu vou copiar, Ctrl C, acrescentar esse. Eu sei que tem nota igual ou maior do que 70 e tem nota igual ou maior que 50. Essas são as 4 entradas. São as 4 verificações que ele faz. E como saídas, eu tenho os resultados. Então tem o resultado de aprovado com, como é que ele fala? Com distinção. Aprovado com distinção. Ou aprovado pura e simplesmente. Ou em recuperação. Ou finalmente reprovado. E aí vamos partir para a tabela verdade. Percebam que como houve 4 entradas, ele vai gerar 16 linhas de entrada. 16 linhas da tabela no geral. Por que isso? Porque a gente trabalha sempre com uma potência de 2. Como foram 4 entradas, 2 elevado a 4, 16. Então, essa tabela tem 16 linhas. E o aplicativo ele já constrói o lado esquerdo, que são as entradas, e deixa para o usuário informar o que vai acontecer se essas condições à esquerda se verificarem. Na primeira linha são todos zeros, ou seja, nenhuma dessas condições se fez presente. Ou seja, a frequência não é maior do que 75, ou seja, ele teve uma frequência baixa, só por isso já é situação para eu marcar aqui uma reprovação. Ou seja, ele não teve frequência suficiente e também não teve nota suficiente, né? Então, deixo um aqui do reprovado e os outros coloco 0, porque não é o caso. Nesse lado aqui, eu vou ter sempre somente uma coluna dessa marcada com 1 e o resto com zeros, porque são condições mutuamente excludentes. Eu não posso ter ao mesmo tempo uma pessoa, um aluno reprovado e aprovado. Eu não posso ter ao mesmo tempo um aluno aprovado e em recuperação, e assim por diante. Na segunda linha, a frequência continua menor. Então, todas essas aqui, até esse 1, são todos casos de reprovação por frequência. Então, eu já posso botar, as linhas vão ser iguais à primeira. Então, como é que eu faço para não ter que ficar digitando isso tudo? Eu marco aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu, na outra vez eu consegui fazer. Vamos ver se eu vou conseguir de novo.
Sim, eu estou aqui usando o Shift e a seta. Por exemplo, eu vim aqui para a última célula, aí com o Shift apertado e com a seta esquerda clicando na seta esquerda, eu consigo marcar, selecionar a linha toda. E agora com o Ctrl C eu vou copiar. Aí eu copiei essa linha para a área de transferência. Aí eu clico na segunda linha, na primeira célula da segunda linha e dou Ctrl V. Vou fazer de novo que não deu certo. Deixa eu ver aqui com o botão. Peraí. A outra vez deu certinho. Vamos ver por que não está dando certo dessa. Editar, colar. Vamos marcar de novo e copiar de novo. Editar, copiar. Editar, colar. Agora acho que foi. Ctrl V. Agora está indo. Estou apertando Ctrl V e ele está indo. Então eu tenho que dar Ctrl V até o último zero. O último zero aqui, ó. Deixa eu clicar um negócio aqui que vai melhorar aqui para eu apontar. Eu estou indo até essa posição aqui, essa linha. Então eu botei todas elas iguais à primeira. E agora, seguindo em frente, nessa linha aqui, eu tenho que a frequência é maior do que 75, ou seja, daqui para baixo o aluno em questão está aprovado por frequência, e aí a gente só vai ter que verificar as demais condições, sendo que quando ele tem zero em tudo, significa que ele está reprovado. Então é o caso também dessa primeira linha aqui. Então vou marcar reprovado. Aqui o reprovado é 0, 0 é igual à linha de cima. E 1 aqui na coluna do reprovado. Na outra linha aqui, ele continua aprovado por frequência e tem nota maior ou igual a 50. Ou seja, ele está como nota entre 50 e 70. Isso é caso de recuperação. Aqui já não é mais reprovado, ele está em recuperação. No outro caso aqui, ele tem nota maior do que 70, isso é caso de aprovação. Ele está aprovado. Na linha de baixo, ele tem os dois casos, vale o maior, né? Porque se uma coisa é maior do que 50 e maior do que 70, você esquece a menor, cai no mesmo caso de cima. Aprovado. Nessa linha aqui, ele está aprovado com nota maior do que 90. Então ele está aprovado com distinção. Na de baixo, todas as de baixo, como só tem um aqui na maior do que 90, percebo aqui, tudo isso aqui é 1. Então vai cair no mesmo caso, ou seja, esqueçam-se as notas menores, porque se uma coisa é maior do que 70 e é maior do que 90, com certeza vale o maior, né? Então vai pegar o mesmo caso da linha de cima. É um geral aqui daqui para baixo.
e 0 nas outras. Pronto, nossa tabela verdade está construída e eu vou pedir agora o LogSim para construir o circuito. Aí vou dar um nome para ele. Verifica resultados. Vou dar OK. Aqui parece que eu tenho já no outro, ele está confundindo com o outro. Eu vou dar um outro nome só para, não sei se ele vai mexer no outro ali, que está em aberto, vou dizer não. E vou dar um outro nome. Confere resultados. Vou dar OK. E vamos ver o que ele gerou. Parece que ele... Tô achando que ele tá trabalhando aqui na outra. O problema é esse. Eu acho que eu teria que fechar. Teria que fechar a instância. Ele criou. Não tem problema, a gente vai pegar de cá. Ele criou aqui. Vamos ver onde é que ele criou. Ele criou aqui, ó. Confere resultados. O que eu vou fazer? Vou copiar isso tudo aqui. Ctrl C. E vou criar aqui um novo. Posso dar o nome que eu quiser. E aqui vou colar. Então, percebam que eu não mexi em nada. Isso aqui foi totalmente criado pelo aplicativo, automaticamente. E agora eu posso pegar aqui o circuito principal, trazer uma vez, duas vezes, tantas eu achar que são necessárias. No caso aqui eu vou precisar só de um circuito desses. E agora sim, já posso botar aqui as saídas com os nomes respectivos. E aí, para ganhar tempo, eu vou copiar do outro, quer dizer, vou fazer um para mostrar e depois vou copiar o que já está pronto. Por exemplo, o LED seria isso aqui, ó. Colo em qualquer lugar, vou configurá-lo. Ele aqui já está para o oeste, que é voltado para o lado esquerdo. A cor está no vermelho. Posso mudar isso aqui para qualquer cor. Dou OK. Isso é a cor de ligado, né? Também posso mudar a cor de desligado. Dizer que desligado eu queira, sei lá. Desligado, OK. Aí desligado aí tá verdinho. Isso não faz muito sentido, mas enfim. Aí eu dou o rótulo aqui, o rótulo que eu desejo. E onde é que vai ficar esse rótulo? Normalmente numa posição que não atrapalhe. Botei para o norte, que é acima do LED. E aí, se eu quiser ligar, eu venho aqui, puxo e colo numa dessas saídas aqui. E aqui, se eu parar o mouse, ele vai dizer: esse LED está associado a aprovado com distinção. Se eu entrar aqui com uma condição, uma combinação que gere o aprovado com condição, ele vai... posso até fazer aqui, ó. Eu sei que se
a frequência for maior, aí eu vou colocar uma constante aqui. Vou botar uma constante 1, com valor 1. Então vou ligar esse aqui e vou puxar um outro aqui para o aprovado com distinção. Aí sim, vocês veem que o LED ligou. Deixa eu até botar uma outra cor para deixar isso mais claro. Então ele está ligado aqui. Se eu desligar esse fio, ele vai voltar à cor anterior. Entenderam? Aqui eu combinei duas coisas que dão esse resultado. Ou seja, essas duas entradas, quando estão ativadas, geram esse resultado. Então, fiz isso só para mostrar. Agora vou pegar na outra versão para ganhar tempo. Vou pegar daqui, deixa eu ver de onde que está. Vou pegar daqui, que aqui já tem os LEDs já prontos. Vou pegar Ctrl C, copiei, venho aqui, Ctrl V, colei. E aqui eu tenho que mudar um pouco, porque a ordem está diferente. Então o aprovado com louvor, ele vem aqui para cima. Deixa eu ver o segundo aqui, eu paro aqui para ver. O aprovado é esse aqui agora. Aí eu puxo a perninha. O terceiro aqui é em recuperação. Puxa a perninha. E reprovado é esse LED aqui. Então as saídas já estão mais ou menos colocadas. Aí você pode melhorar isso aqui, pode afastar um pouco, né, para dar um layout melhor. Mas eu não vou me preocupar muito com isso aqui agora, porque senão a gente vai perder muito tempo com isso aqui que não é essencial. Pronto, tá mais ou menos. E aí eu vou só puxar um pouco aqui para a direita, porque aqui vão entrar outras verificações. O que eu preciso agora? Eu preciso do gerador de notas aleatórias. E eu vou construir um circuito para isso. Ou deixa eu pensar aqui. Eu vou deixar isso aqui por enquanto de lado, que lembrando, eu estou no circuito principal. Esse verifica resultados já está pronto, não vou mexer mais nele. Eu agora vou trabalhar um outro circuito que trabalha essas entradas aí. Eu não preciso, isso aqui eu posso entrar direto. Depois que eu vou precisar só esse frequência maior do que 75, é só um comparador. Eu vou começar por ele, então. Então, vou até criar um circuito novo aqui,
mas nem precisaria a rigor, porque ele é uma coisa muito simples. Então vamos criar aqui no mais, vou criar um circuito de verifica frequência. Aliás, não vou criar não, vou criar a tabela lógica, que é mais fácil criar pela tabela lógica. Como é que vai ser? Vamos voltar lá na análise combinacional. Vou deletar isso tudo aqui, remover tudo isso aqui, para construir a nova tabela, que é uma tabela muito simples. A rigor nem precisaria da tabela, mas a tabela já te dá uma visão fácil, simplificada. Então, minha entrada ela vai ser uma só. No caso da frequência, vai ser a frequência, a própria frequência. E a saída vai ser maior ou menor do que 75. Maior deixa eu pensar aqui, que eu acho que nem precisa disso. É maior ou menor? Não, aqui vai ter uma saída só. É bobagem fazer tabela, porque vai ter uma entrada, uma saída. Seria uma tabela. Eu vou até fazer aqui, ó. Aqui que aconteceria. Uma tabela aqui. Não vai servir para nada. Então, isso aqui eu vou montar direto na mão. Então, o nome do circuito é verifica a frequência mesmo. É um circuito muito simples em termos, né? Verifica a frequência. O que ele vai receber? Uma conexão. Qual é a conexão? É a nota. Então eu vou entrar com um pino aqui. O pino tem que ser de quantos bits de dados? Eu tenho que colocar a primeira potência de 2 acima de 100. Porque se eu botar abaixo, uma potência abaixo de 100 seria 2 elevado a 6, que dá 64. Só que 64 é um número menor do que 100, então preciso de 2 elevado a 7, que é 128. E aí eu tenho que marcar esse pino como entrada. Então ele pergunta aqui, é saída? Não, tá certo. Ele está com a entrada aqui virada para oeste. Eu quero ele virada para leste, ou seja, para a direita. Ele agora está virado para cá. E ele vai ser o sinal aqui vai ser a saída aqui vai servir de entrada no comparador. Eu tenho que puxar um comparador para dentro aqui do circuito. Eu venho aqui na pasta de aritmética, puxo o comparador para cá. Aqui ele tem as duas entradas, o que ele está comparando e, olha, em cima, o número precedendo a operação de comparação. E o de baixo é o número seguindo a operação de comparação. Então, quem precede, tanto faz, mas eu vou botar o precedente como o número que a gente vai receber. E agora percebo que ele ficou em laranja. Sempre que isso acontecer, ó, aqui embaixo ele está dando erro, larguras incompatíveis. Por quê? Porque esse comparador ele está configurado de padrão
como 8 bits. Eu tenho que colocar ele de 7 bits para igualar a saída do pino. E agora aqui ele vai comparar com o quê? Com o 75. E eu vou colocar isso como uma constante. Venho aqui com uma constante e mudo para 75. Se eu deletar aqui e escrever 75 decimal, ele vai automaticamente converter isso para binário. Mas ele não está nem aceitando porque eu esqueci de fazer uma coisa antes. 75 binário ele só aceita se tiver os 7 bits aqui. Aí sim, agora 75 em binário é 4B. Como é que a gente sabe isso? É só multiplicar por 16, porque a base hexadecimal é uma base de 16. Então, 4 vezes 16, 4 vezes 16, 64, mais 11, 75. 11 porque é B aqui, 4B. Então, 75 é o número que a gente vai comparar aqui embaixo. Quando colocar isso, e aí a gente pode configurar aqui na mão uma entrada qualquer para efeito de debug. Eu vou colocar um 1 aqui. Então, o 1, ele é... Ah, sim, uma coisa que eu tenho que marcar aqui, nesse comparador, por padrão, ele vem complemento de 2. Então, complemento de 2 ele aceita número negativo, não é o caso. Eu quero que ele não tenha sinal. Então, quando eu faço isso, percebo que mudou de lá do maior para o menor. Porque na codificação sem sinal, ele não considera esse primeiro bit aqui. Aliás, ele considera os 7 bits. Na configuração de complemento por 2, ele usa esse primeiro, o bit mais significativo, ele usa como sinal. Então, na comparação aqui, ele está dando menor, como deveria ser. 1, de fato, é menor do que 75. Então, ele aciona essa saída aqui, indicando que a comparação deu menor. Só que o problema, ele te diz o seguinte, ele quer dizer que será aprovado se for maior, o maior aqui em cima, ou igual. Eu poderia fazer isso de duas formas, botar mais uma porta, botar uma porta lógica OR aqui, e considerar essa saída de cima, ou considerar a negação dessa saída aqui. Porque a negação disso aqui equivale a um ou aqui em cima. Porque uma coisa menor do que outra, se ela não é menor, a negação de não é menor, significa que ela é ou maior ou igual. Então eu vou usar a forma aqui do... como no outro exemplo eu usei aqui uma porta não, eu agora vou variar um pouco e vou usar uma porta ou, uma porta OR, e vou usar ela, vou caracterizá-la com duas entradas, que eu só preciso de uma e de outra. Vou botar ele pequeno aqui, senão ele fica horrível de trabalhar. Uma entrada vai vir aqui no maior ou igual. Ou seja, se for maior ou igual, esse sinal aqui ele se torna verdadeiro. Como 1 é menor do que 75, então ele está falso. Se eu botar aqui um
se eu mudar isso aqui para 100, por exemplo, 100, se eu não me engano, é isso aqui. Aqui 64 mais aqui quando a gente esquece, tem que usar a calculadora. A calculadora ela te dá uma ideia. Calculadora do próprio Windows. Você coloca aqui em decimal e coloca em binário e olha aqui o binário que ele está te dando. Como eu estou usando 7 bits só, eu esqueço o primeiro. Então é 1100 100. Isso corresponde ao decimal 100. Então 100 de fato é maior do que 75. É como se ele tivesse tido 100% de frequência e a saída dele aqui, portanto, está ativada. Ou seja, é verdadeiro que ele cumpriu o requisito da frequência. Então, esse circuito, ele só vai fazer isso. Ele só tem uma entrada, que é o número gerado aleatoriamente, depois a gente vai trabalhar nessa geração. E a saída dele, agora eu tenho que botar um pino aqui de saída. A saída dele vai ser um bit só, que vai dizer... Aqui eu tenho que... Aqui por padrão ele diz que é não, né? Só que eu tenho que botar como sim, senão ele não funciona. Então a saída dele vai ser o resultado dessa verificação aqui. No caso, como eu botei... Isso aqui é só para efeito de debug, tá? Que depois isso aqui eu não vou mexer assim não. Ele vai entrar... Aqui já está como entrada. Se a gente olhar agora no circuito principal, importar esse verifica frequência como um circuito, tá ele aqui, ó. Ele já está pronto para funcionar. Só preciso agora de implementar o gerador do número de frequência. Agora já vou passar para outro circuito, que é o gerador das saídas relativas à nota. Então eu vou colocar verifica a nota. É um novo circuito e o princípio vai ser muito similar. Eu vou colocar uma conexão de entrada, um pino de entrada, também com 7, porque a nota varia de 0 a 100 também. Então aqui a saída não está certo, aqui leste para colocar ele para a direita, 7 bits, pelas razões que eu já expliquei. Ou seja, porque tem que ser uma potência de 2 acima de 100, e 128 é uma potência de 2 acima de 100. Tenho que trazer para cá, na pasta aritmética, um comparador. Na verdade, serão 3 comparadores de 7 bits. Não pode ser complemento do 2, tem que ser sem sinal. É aqui eu vou marcar isso aqui para facilitar. Ctrl C, Ctrl V e arrasto para baixo. Ctrl V de novo e arrasto para baixo. Então, vai verificar se é maior do que 90, e aqui eu já vou colocar as constantes. Constante aqui de 7 bits e 90 decimal. Deleto aqui e coloco 90, escrevo que ele passa para hexadecimal automaticamente. Já copio aqui, Ctrl C, Ctrl V 2 vezes.
Depois é só mudar o número. Ctrl V de novo. E aqui eu mudo para 70. Aqui é 90 e aqui é 70. E aqui é 50. São as 3 verificações. E aí coloco todos eles na entrada de baixo. E a entrada de cima, todas elas serão ligadas ao número gerado. Porque o número gerado é comum às três comparações. Aqui eu vou evitar passar um por cima do outro, fica feio a beça. Vou tentar, aqui eu vou encolher um pouco isso aqui, para poder evitar de passar. Agora sim, eu puxo daqui e jogo para cá, puxo para baixo e jogo para cá. Pronto. Então, a lógica será a mesma. Só que aqui eu não vou usar o ou, não, vou usar o not aqui, o not no menor. Na saída menor eu vou negar logicamente essa condição, que aí vai dar exatamente o que eu quero. A negativa de menor que é a mesma coisa afirmar que é maior ou igual que. É uma equivalência lógica. Então, Ctrl C, Ctrl V, puxo para baixo, Ctrl V de novo e puxo para baixo. Agora vou colocar um número aleatório qualquer aqui na mão, só para efeito de debug. Só para efeito de debug. Se eu não colocar, se ficar X aqui, ele dá erro porque não tem nenhum número sendo gerado aqui. Então eu já gerei um número que, por acaso, esse número aqui ele é maior do que 90, com certeza, porque ele está sendo... Ah, perdão, ele é menor. Deixa eu pensar aqui. Assim, ele é menor do que tudo isso aí. Deixa eu ver que número é esse, por acaso. Vamos olhar aqui na calculadora. É 111 em binário. Coloco aqui em binário. 111, né? 100 é 10011, que em decimal é o 19. De fato, 19 é menor do que 50, é menor do que isso tudo. Então, deixa eu escolher um número que seja maior do que 70, 75, não, 80, que é um número maior do que 70 e menor do que 90. Então, eu vou colocar em decimal, colocar 80. Em binário é 101, 4 zeros. 101. Então, conforme previsto, o 80 é maior do que 50, perfeito, acionou aqui o sinal. É maior do que 70, acionou esse sinal.
e ele é menor do que 90, então ele não acionou esse sinal aqui. Então aqui eu já posso colocar os rótulos e a coisa está funcionando como previsto. O rótulo aqui vai ser maior ou igual a 90. E eu dou Ctrl C para já aproveitar. Aqui é só ir mudando o número. 70 e aqui 50. E aqui, para não ficar aqui isso muito amontoado, eu puxo um pouquinho para, marco tudo, né? Marco só essas peças aqui e puxo um pouquinho para a direita. Então está lá, só falta colocar o pino de saída, os pinos de saída, né? Pino aqui, coloco, marco como saída, senão ele não funciona. Ctrl C, Ctrl V e vou puxando ele para aqui para baixo. Ctrl V de novo. Então meu circuito já está, com isso, já está pronto. O que eu posso fazer? Venho aqui no principal e já arrasto ele para cá também. Verifica a nota. Está prontinho. E já põe um nome aqui, né, para não confundir. Rótulo. Verifica nota. E esse aqui eu verifico a frequência. Daí a gente já pode até ligar a saída deles à entrada desse outro circuito aqui. Aqui é a frequência. Vou trazer ele mais para perto aqui. Pronto. E aqui, esses três aqui serão ligados aqui, né? Isso aqui é o que? É nota maior que 90 e aqui também, né? Deixa eu ver. Acho que eu não rotulei aqui, eu tenho que voltar aqui. Verifica a nota para dar os rótulos para essas saídas aqui para ele poder entender e eu poder me guiar lá. O rótulo deixa eu copiar daqui. Ctrl C. Aqui no pino dou o mesmo nome. E puxo o pino para cá para não gerar essa confusão toda. Aqui nesse pino é 70. E nesse aqui é 50. Beleza? Aí eu já posso voltar aqui para o main. Paro aqui com o mouse, ele já me dá a dica de quem é quem. Para fazer os pares de acordo, né? O 90 tem que estar com 90. Aqui eu vou puxar aqui para dar um pouquinho de espaço. Vou puxar esse para cá. Esse aqui eu vou puxar um pouquinho. Não vou preocupar muito com beleza nesse momento, não. Que é só funcionalidade. Aqui, fazer os casamentos dos pares corretos. Então, se aqui embaixo é nota 50, maior ou igual a 50, aqui também tem que ser. Então, eles já estão prontos aqui para
essa verificação. Só falta agora deu uma travada aqui. Deixa eu ver o que ele... fiz alguma coisa aqui que deu zebra. Vou trazer ele de novo, verifica a nota. Pronto, deixar ele quieto aqui, não ficar mexendo muito não, senão dá esses erros. O que eu preciso fazer agora? Agora criar o aleatório tanto da frequência quanto eu boto até um rótulo aqui. O rótulo disso aqui de baixo é verifica a nota. Então, para efeito de debug, eu posso criar um pino aqui, jogar ele para last, 7 bits. Vou colocar um número qualquer que vai ser comum. Vou usar o mesmo debug para os... Tanto é como se isso aqui fosse tanto a entrada de frequência quanto de nota. Como é só para debug, tá valendo. Eu vou puxar vou usar o mesmo, como se a pessoa que tivesse recebido a mesma frequência e a mesma nota. A nota igual à frequência. Então, vou até olhar esse 0. Vou botar um número aqui maior, que aí com certeza vai acender o azulzão aqui aprovado com louvor. Pronto, acendeu o azul. Por quê? Porque esse número aqui com certeza é maior do que 90 e é maior do que 75. Que número seria esse número misterioso que eu chutei aqui? Vamos ver. Binário 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. É o decimal 92. Muito bem. Então 92 com certeza é maior do que 90 e com certeza é maior do que 50. Agora eu só preciso de um mecanismo que faça essa geração de números aleatória entre 0 e 100. É para isso que eu vou partir. Por enquanto, deixa esse aqui de debug, ele depois vai sair. Mas acho que vocês entenderam que aqui eu estou simulando as duas entradas num só. Poderia criar aqui uma outra. Seria só copiar. Isso aqui eu vou copiar. Ctrl C, Ctrl V. E vou dar um outro número aqui para esse cara aqui. Aqui seria a simulação de nota. Então, nesse caso aqui, a pessoa entrou em recuperação. Com certeza, esse número que eu chutei aqui, ele é maior do que 50 e menor do que 70. Que número seria esse? Vamos olhar aqui. Seria... Vou corrigir aqui, zerar, né?
E aqui o 0 na frente eu não preciso colocar, então seria 1, 1, 1, 0, 0, 0. Corresponde ao decimal 56, que com certeza é maior do que 50 e é menor do que 70. Então, por essa razão, o aluno aqui ficou em recuperação. Então agora é só gerar aquele mecanismo, aquele circuito de números aleatórios, que é nessa outra implementação, seria esse circuito aqui, ó, que eu estou usando ele em duas vezes aqui, tanto aqui quanto aqui. Então é só clicar aqui no botãozinho, ele vai gerando. Então vamos fazer isso aí. Vamos fazer o número aleatório agora. Circuito do número aleatório. Então isso aqui não dá para fazer, pelo menos eu não conheço o modo de fazer pela tabela verdade, essa geração de circuito aleatório. Então eu vou ter que criar aqui, acrescentar o circuito, gera número aleatório, dou OK. O que foi que foi? Ah, sim, tá aqui. Tomei um susto agora que ele sumiu tudo. Ah, não, tá aqui. Gerou número aleatório. O que preciso? Primeira coisa é um gerador de número aleatório que está aqui na parte de memória. Gerador de número aleatório. Clico aqui, passo agora para a configuração. A semente dele eu posso deixar como 0. Bit de dados eu quero 7 bits. Tem que estar compatível com a saída, né, que eu desejo. Isso aqui não precisa mudar. Aqui eu posso botar aqui gerador de números aleatórios. Aqui eu tenho que colocar essa setinha, em geral, é um clock. O clock aqui está na aba de conexão. Eu simplesmente coloco ele aqui e puxo para a entrada aqui. Ele não tem essa questão de bits, é um puro clock. Você pode depois ajustar a velocidade aqui na simulação. Você pode vir no pulso unitário, pode mudar a frequência aqui. Eu coloquei com 128, acho que está bom para esse aplicativo. Pode diminuir se você quiser ver bem lenta. Dependendo da situação, pode ser interessante. A tua saída é o que você vai gerar. Você vai colocar um pino aqui na saída. Espera um instantinho. E aí, a saída tem que ser exatamente marcada como saída, sim, e tem que ter exatamente os 7 bits. E aqui eu ligo aqui na saída do gerador. Vou colocar um botão igual eu coloquei ali na...
Deixa eu pensar aqui. Botão. Deixa eu ver como é que eu fiz na outra. Não, o botão fica do lado de fora. Se eu colocar do lado de dentro, eu não consigo acioná-lo. Então eu tenho que botar aqui uma entrada, que é justamente onde vai receber o aperto, né? O sinal de aperto do botão. Então eu tenho que botar um pino de entrada virado para leste, que é a direita, ligado nessa entrada aqui. Esse aqui eu não preciso, posso deixar ele sem usar. E basicamente isso. O gerador está pronto. Ele só tem um defeito que depois eu vou falar. Aqui bit de passo, saída não. Essa é a entrada, a saída. Deixa eu pensar aqui. É porque eu ainda não liguei ele, por isso que ele está em azul. Vamos ver aqui na... Eu acho que ele já está pronto, mas aí tem um defeitinho que eu já vou dizer. Eu vou puxar para cá. Vou colocar o botão de acionamento. O botão está aqui embaixo. Pronto. E aqui eu vou ligar, vou desligar esse aqui e vou ligar aqui nesse. E vou clicar no botão. Ele aparentemente não está mudando. Deixa eu botar isso aqui como saída para eu perceber o que ele está sendo gerado aqui em cada momento. Se é que está gerando alguma coisa. Aqui eu vou colocar como saída. Saída sim. Vamos ver. Então vamos clicar no botão. Ele deveria estar mudando isso aqui. Como ele não está mudando, vou inclusive desconectar isso aqui que às vezes dá problema. Para efeito de teste é melhor estar com ele livre. Não está funcionando. Vou ver o que pode ser. O clock aqui ele não está funcionando. Vamos ver no simulador habilitar. Frequência de pulso está correta. Isso aqui é uma saída? Sim. Esse aqui é o Enable Clear. Deixa eu olhar aqui, vou ver o que eu fiz de errado nesse simulador. Aqui de fato não entra nada. Olha, aqui a única coisa que está diferente é a semente, que está 90. Deixa eu ver se tem a ver com a semente. Vou botar qualquer coisa, 127. E por que isso aqui não está funcionando no automático? Deixa eu desabilitar e habilitar.
pulso habilitado. Agora sim. Está esquisito esse pulso. Deixa eu ver. A frequência 128. Bom, pelo menos parece que está funcionando agora. Deixa eu voltar ao main. Clicar aqui. Agora sim, está trocando. Está gerando os números aleatórios. Agora, o problema que eu falei é aquela questão do... Ele está gerando números, inclusive, superiores a 100. O que é um problema, porque eu preciso só de números entre 0 e 100. Como é que a gente resolve isso? Aqui dentro a gente tem que pegar a saída dele. A saída dele, que é aqui. Aqui eu também posso clicar assim. Mas, voltando aqui ao que eu estava falando, pego a saída e faço uma comparação. Comparo com o quê? Com 100. Pego um comparador. Comparador. Está aqui na aritmética. Comparador. Sem sinal. 7 bits. E aqui eu pego uma constante que vai valer 100. E 7 bits também. E 100 decimal aqui, que é igual a 64 no hexadecimal. Eu vou comparar o sinal de entrada, o sinal gerado, ou seja, o número gerado, e nesse caso aqui o número está apontando que ele é maior do que 100. Só que eu preciso de um número que seja menor ou igual a 100. O que eu faço com isso então? Eu pego esse número e passo ele por uma subtração. Venho aqui no aritmética e venho num subtrator. Também vou usar essa constante 100 aqui e a mesma entrada para tirar da entrada, que vai ser a mesma. Deixa eu passar por fora aqui para não confundir. A entrada aqui. Aqui eu passo ele para 100, para 7 bits, senão dá erro. E aqui eu vou compará-lo com 64 hexadecimal, que é 100 decimal. Então, a saída dele vai ser a diferença. Vou até copiar esse pino aqui de saída para a gente verificar. Ctrl C, Ctrl V, puxo ele para cá e colo ele aqui. Então, vocês veem que esse número aqui é 1 e esse aqui é outro. Esse aqui, naturalmente, se a gente for verificar na calculadora, esse número é maior do que 100 e esse aqui é esse aqui menos 100. Vamos olhar? Calculadora. O número lá de cima, ele é... Estou aqui no binário, né? 1, 1, 1. São 5 uns e 2 zeros. Então esse número, com certeza, é maior que 100, é 124. 124 menos 100, e agora eu vou passar para o decimal para facilitar.
botar aqui menos 100 igual a 24. 24 em binário é justamente isso aqui, ó. 0011 3 zeros. Então, está certinho, está fazendo exatamente aquilo que era para fazer. E agora a gente vai ter que escolher. Agora eu tenho dois números aqui, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que é menor ou igual a 100. O que eu vou fazer? Aí que entra o tal do multiplexador. Coloco ele aqui. Ele, por padrão, já vem com as duas entradas que a gente precisa. E vai ter uma saída. Aqui esse multiplexador é o cara que escolhe a saída. É como assim ele recebe duas entradas e de acordo com o valor que está nessa entrada aqui, nesse terminal, ele vai escolher entre a entrada 0 ou a entrada 1 e vai dar aqui na saída. Eu já vou colocar aqui uma saída para ele. Ctrl C, Ctrl V. Já vou colocar aqui na saída. Aqui eu tenho que compatibilizar ele com 7 bits de dados. De seleção é 1 bit só, porque eu só preciso de 0 ou 1. Então 1 bit é mais do que suficiente. Percebam que ele tem aqui um enable. Essa saída aqui eu não preciso dela. Então já vou tirar aqui, botar não preciso do enable. Preciso só dessas três aqui. Sendo que essa aqui vai receber justamente a escolha. E o que é a escolha? Eu preciso de algo menor ou igual a 100, certo? Então vou pegar aqui uma porta ou para justamente representar isso. No caso aqui ele pegou um número maior. Eu não quero um número maior, quero um número menor ou igual a 100. Então eu vou para as portas lógicas, pego uma porta ou, coloco aqui, coloco ela pequenininha, com duas entradas só, que serão essas aqui, ó. Menor ou igual, igual ou menor. E a saída aqui representa o quê? Como ele está zerado, ele vai... Vamos ligar isso aqui exatamente no seletor aqui. Se estiver zerado, ele vai escolher a saída, a entrada de cima, que eu vou ligar aqui. Peraí, deixa eu pensar aqui o que ele faz aqui. Ele permite aqui, na comparação, ele verifica, está maior ou igual, ou menor ou igual. Menor ou igual, ok. Então, quando ele está ligado aqui, significa que está ok. E o ok para o nosso efeito aqui o ok é o que ele gerou de cara, né? Então, deixa eu fazer primeiro um teste aqui, ver qual que ele aciona quando isso aqui está ligado. Eu vou, para testar isso, eu vou colocar aqui uma constante 1, simulando de cara que
ele recebeu um sinal de verdade aqui. E aqui eu vou colocar uma entrada, que vou simular duas entradas. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar isso aqui como entrada. Vou mudar isso aqui para entrada. E vou gerar um número qualquer aqui. Então vou pegar isso aqui, vou copiar. Vou copiar isso aqui. Só para teste, né? Debug que eu estou fazendo. Ctrl V. Aqui é 0. Aqui eu vou botar 0, tudo 0. 0, 0, 0, 0, 0. Tudo 0. Ou seja, o tudo 0 eu vou ligar aqui na... Espera aí, isso aqui eu vou colocar, para facilitar, eu vou colocar ela para leste. Leste é a saída desse lado. Que aí eu pego, jogo um pouquinho para cá, jogo um 1 na saída 1, ou na entrada 1, perdão, e o 0 na entrada 0. E vou ver quando ele está acionado, que é o caso ali agora. Eu fiz um acionamento aqui fictício. Então, quando ele está acionado, ele escolhe a saída 1. Ou seja, valor verdadeiro na seleção, nesse caso aqui, ele vai acionar o 1. 1 na seleção aciona 1, que é o que a gente está vendo aqui. Se eu tivesse um 0 aqui, ou seja, se aqui tivesse 0, vou ter um 0 aqui. Ele escolheu o 0 agora. Não sei se deu para entender por que eu fiz isso. Só para debug e para entender qual é a lógica aqui desse multiplexador. E aí eu posso desligar. Foi só para teste isso aqui. Posso até deletar, mas vou deixar ele aqui de canto. Então, quando ele gera um número menor do que 100, eu já posso colocar ele aqui na saída correta, que é essa aqui. Na saída não, na entrada correta. Agora, do contrário, eu vou ter que fazer essa subtração e vou pegar, então, a alternativa ao erro é pegar o valor que foi subtraído. Deixa eu passar aqui por cima para não confundir. Então ele está pegando aqui do valor menor. Quando dá um problema aqui, ele pega do valor menor. É justamente o caso aqui, quando é 0 na saída, ele pega do menor, que é o de baixo. Então aqui eu posso desligar, isso aqui foi para debug também, e vou ligar aqui no para valer. Então nesse caso aqui, que é um número maior, como ele selecionou um número maior, eu estou pegando a alternativa, que é o número menor. Agora vamos clicar de novo aqui e tentar gerar um número menor do que 100. Ainda é maior do que 100. Não, esse número é menor do que 100, porque agora ele pegou o de cima.
Ele pegou o próprio número que foi gerado. Então significa que esse número ele está entre 0 e 100. Vamos verificar. Vamos verificar. A minha expectativa é que esteja dentro. Então vamos colocar em binário, corrigir, limpar aqui e colocar aquele número lá, 1000101. Em decimal, ele corresponde ao número 69. Portanto, dentro da escala de 0 a 100. Então, o nosso circuito está funcionando. Está perfeito. Eu só preciso ver se as saídas estão corretas. Aparentemente sim. Isso aqui eu não preciso, eu vou deletar, senão pode dar erro. E volto lá no circuito principal e colo ali dentro. Aliás, ele já tem um colado ali. Ele está correndo toda a vida. Peraí, por quê? Aqui, tem que clicar aqui. Vamos ver. Cada vez que eu clico aqui, ele gera. Está fazendo certinho. Ele gera um número supostamente menor do que 100. Menor ou igual a 100. E aí eu posso pegar isso aqui, ligar na nota. Beleza? Vou clicar aqui. Olha, já está variando. Então, agora falta só pegar um circuito igualzinho a esse, que eu vou já copiar daqui mesmo. E deixa eu só ver um negócio aqui. O que é isso aqui? Ele tem 3 saídas. Não estou entendendo aqui porque que ele está aparecendo 3 saídas. Assim, porque eu botei aqui 3. Ele não era para ter 3. Esse aqui eu tenho que tirar. Como isso aqui é só para... como é só para debug, eu tenho que desligar isso aqui. Senão ele vai ficar aparecendo lá na saída. Eu não sei qual é a saída de verdade. A única saída que tem que ficar é essa aqui. Essa aqui eu tenho que desligar. E essa aqui também. E aí a gente volta no circuito principal. Aqui eu tenho que fazer o rótulo dela. O rótulo aqui é número gerado. Aleatório. Gerado. Número aleatório gerado. Volto aqui. Eu tenho que deletar isso aqui, senão ele vai ficar perturbando. E aqui eu ligo aqui. Pronto. Vê que se eu não der um clique aqui, ele vai ficar rodando aí direto. Ah, porque ele, quando eu botei assim, ele tirou daqui, ó. Tem que estar ligado aqui para parar. Senão fica lá o clock rodando toda a vida.
Então vamos copiar esse circuito, Ctrl C, Ctrl V, e agora ele vai servir para a frequência também. Pronto. Vou tentar entender por que deu problema ali. Em tese não deveria dar o problema, porque é o mesmo circuito. Tem uma entrada, gera-se um número. Vamos voltar aqui no main. Vou dar um nome aqui para essa entrada. Botão. Botão porque vai ser ligado o botão ali. Tá. Vou botar como sim. Agora sim. Porque ele estava como entrada. Isso aqui. Vamos ver. Agora está girando certinho. Isso aqui é só uma verificação. Ele passou, ele estava atuando como entrada. Ele tem que entrar como saída, porque ele está aqui na saída do número gerado, do dado gerado, da linha de dados gerado. E quando a frequência aqui está verde, é sinal que ele escolheu um número maior do que 75. Lembra que a verificação de frequência é toda a frequência maior do que 75 aprova o aluno e a menor reprova. Então, sempre que é um número, sempre quando isso aqui não está ligado, significa que ele está reprovado automaticamente. O fato de estar verde aqui não significa que ele está reprovado, porque depende também da nota. Eu clico aqui, ó. Teve uma boa nota, beleza, aprovado com louvor. Basicamente é isso. Eu poderia também, e posso fazer isso de uma maneira bem rápida, colocar os demais circuitos que já estão prontos. Eu não vou, aí eu já não vou fazer o passo a passo, pelo menos não nesse vídeo, porque já está longo. Mas a forma de fazer isso
do modo simples é puxar aqui para o lado. Eu quero mostrar também os números que estão sendo gerados. E eu vou botar aqui centralizar. Vou lá no outro que já está implementado, que é esse aqui. E aí eu posso usar primeiro copiar esse circuito digital e depois essa implementação aqui para poder mostrar os dígitos funcionando. Eu já tenho alguns vídeos no canal sobre os dígitos de 7 segmentos. Para quem tenha dúvidas, eu sugiro, recomendo assistir a esses vídeos. E para a gente implementar essa, eu quero fazer de uma maneira que não zoneie muito. Vou tentar copiar aqui sem mexer muito com o resto das coisas. Marquei só o que eu quero copiar. Vou dar um Ctrl C e vou ver se dá certo fazer isso. Vou puxar para cá, tentar colar aqui um espaço vazio. Puxar ele bem para baixo. Ele não copiou o... Ele me avisou aqui que está faltando um circuito que eu vou criar aqui. E vou colar lá. Vou chamar ele, posso chamar de qualquer coisa. Apresenta displays. O apresenta displays será o mesmo que esse aqui, ó. Binário para... Cadê? Binário para... Agora talvez eu dependa de outros aqui que estão no meio. Possivelmente vai dar problema também, porque eu teria que copiar um a um, porque uma coisa depende de outra, que depende de outra. Vou copiar Ctrl C. Ctrl V. Também, ó, mesmo problema. Mas a gente vai evoluindo. Agora está dependendo desses circuitos aqui intermediários. Quais são esses circuitos? 7 bits para 8 bits. Deixa eu ver, Ctrl C. Ver se eu consigo copiar assim. Não dá para colar assim. Tem que... Eu não lembro o nome, eu ponho qualquer nome. Controla bits. E aí eu volto lá. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V. Controla bits, que
Eu vou colocar aqui dentro. Não sei se ele vai aqui. Não vai dar para fazer assim não. Eu teria que fazer com calma, senão eu vou zonear tudo. Eu teria realmente que mostrar o passo a passo completo, assim vai ficar muito zoneado. Mas eu acredito que já deu para que já deu para essa videoaula, já me dou por satisfeito que a gente já chegou aqui num resultado de. Vou até fechar isso aqui para não ficar confundindo. Nem sei se eu salvo, vou salvar com medo danado, mas vou salvar. Salvei que é aquela primeira versão que estava funcional. Vou tirar tudo que eu coloquei agora. Que depois a gente pode até aproveitar isso aqui para. E agora foi para o espaço também o main. É. E gerou uma confusão danada aqui. Só deletar isso aqui. Verifica resultados. Ele é necessário. Esse aqui também. Esse também. Esse aqui gera também. Ou gera. Foi o que a gente construiu. Controla bits é que é do outro. Eu não vou usar aqui. Então voltando aqui pro. Esse aqui por enquanto vai ficar só sem o display. Só voltar a ver se ele está funcionando. Simular, habilitar simulador. Parece que sim. Parou no recuperação. Parou no reprovado. Reprovado é o que mais tem porque são mais fácil, né? Em termos de probabilidade é mais fácil cair na faixa de abaixo de 50% do que de 50, né? Nota 50, do que cair naquelas faixas estreitas. Então aqui a probabilidade realmente é de aparecerem mais reprovações. E muito pouco aprovado com louvor. Porque o aprovado com louvor é a probabilidade de 1 para 10, né? Porque está ali na faixa de 90 a 100. É isso. Vamos terminar a live. Obrigado aí por quem assistir. Ainda o canal está no começo. É natural que a adesão esteja baixa, principalmente porque o assunto, como a gente viu no início, ele não é muito popular, principalmente aqui no Brasil. E é isso. Um abraço e até a próxima.